Bom dia, queridas e queridos. No último vídeo eu falei para vocês que provavelmente eu ia conseguir começar a postar vídeos novamente numa frequência semanal, mas eu me enganei. Mesmo com a minha mãe aqui, agora ela já foi embora, já voltou para casa dela, mora em outro estado, enfim. Mesmo com a minha mãe aqui, mesmo eu estando em casa, por conta, né, de compor o grupo de risco aí de lactantes, então tá designada para trabalho remoto em casa pelo meu trabalho. Mesmo com tudo isso, essa situação de confinamento e o estar, né, o tempo todo com o filho em casa tem sido assim uma rotina muito cansativa, muito exaustiva e que tem me permitido muito pouco tempo para fazer qualquer outra coisa, né? Seja assistir alguma coisa na televisão, escrever alguma coisa, ler alguma coisa ou produzir mais material para o canal. E eu também passei aí por umas semanas complicadas, né, com algumas notícias ruins de pessoas muito queridas, e levei um tempo aí para conseguir elaborar algumas coisas, alguns desses sentimentos que me atravessaram e realmente tive dificuldade de conseguir me organizar física e psicologicamente para continuar produzindo os vídeos aqui para o canal. Mas aí, enfim, aproveitei que o Raul foi dormir agora, a gente teve uma noite difícil, ele não dormiu bem, eu também não. Na verdade, a gente está vindo de uma sequência de 3 dias e 3 noites bem difíceis, ele tem se alimentado mal, ele está engasgando com muita frequência, mais do que o comum, né? Não tem tido muita vontade nem de comer as frutinhas que sempre apeteceram ele, tá mais agitado. E aí eu tava conversando com meu companheiro, assim, da gente buscar, né, algumas alternativas com relação à rotina dele, né, acordar mais cedo e tentar dar um passeio com ele em algum lugar sem concentração de pessoas, né, porque ele está agitado e eu tenho certeza que essa situação de confinamento tem afetado ele e também os nossos humores, né, as nossas afetações com relação a tudo que tem acontecido, certamente também afetam ele, né? Então a gente tem enfrentado aí dias difíceis com ele, o sono dele, né? E aí, enfim, mama a noite inteira e também por não estar se alimentando direito, tem mamado muito o dia inteiro. A gente sabe que ele está passando por um salto de desenvolvimento nesse momento, né? Também tem dentinho nascendo. Ele já tem os 4 dentinhos da frente, mas está coçando lá atrás bastante, aquela babação, né, de criança com dente nascendo. Narizinho querendo entupir, aquele monte de coisas, né? A gente parece que não consegue passar muito tempo sem se preocupar com alguma coisa quando a gente tem criança em casa, né? Tem sempre algum motivo de tensão, de preocupação, alguma coisa que exige que a gente observe com mais calma e, enfim. Eu imagino que na casa de vocês também vocês têm passado dias complicados, né? Quase todo mundo que eu conheço está enfrentando muita dificuldade, né? Com o confinamento, as mães solo, né? Sozinhas, para dar conta de o tempo todo com uma criança e aí faltando coisa em casa, sem condição de sair para trabalhar porque as creches estão fechadas. Tenho trocado ideia com algumas amigas de um grupo de mães solo, inclusive da gente fazer alguma rede de cuidado, de acolhimento com essas mães, né, que estão adoecidas, porque mesmo as mães que têm com quem contar em casa, né, como é o meu caso, tem um companheiro e, enfim, tem uma rede de apoio aí, mesmo assim tem sido muito difícil, então fico imaginando aqui a realidade dessas mães que já antes do confinamento já viviam aí um contexto de muita sobrecarga de trabalho, muita sobrecarga mental, e, enfim, dificuldades financeiras e dificuldades com relação aos cuidados com a criança, né, com esse revezamento que é tão necessário para que a gente consiga ter o mínimo de saúde para poder seguir com as nossas rotinas, né? E aí tem sido complicado, eu tenho pensado muito nisso também, né?
Essa semana que passou eu fiz uma live com duas queridas, né? A gente falou sobre o ser mãe, ser mulher em tempos de Covid, né? Em pandemia. E eu foquei muito na questão da divisão desigual das tarefas domésticas, né? Do quanto que isso fica ainda mais evidente com o confinamento, né? Os grupos de mães de gestantes e puérperas dos quais eu participo, né? Eu tenho ouvido relatos muito frequentes das mulheres, assim, muito cansadas e, assim, também com muito medo, né? Dos meses que virão, da doença se aproximando das suas famílias, né? Os positivos começam a aparecer entre pessoas queridas, entre pessoas próximas, e isso tem gerado muita ansiedade, muita angústia. Nessa live a gente conversou um pouco sobre isso, né? Sobre o quanto que essa doença tem atravessado alguns grupos sociais com mais violência, ou seja, aqueles que sempre estiveram desfavorecidos, né, do ponto de vista econômico e social, estão ainda mais sofridos com essa situação toda, né? Ou seja, não existe esse discurso de que estamos todos no mesmo barco, não estamos, não, né? Nunca estivemos, e mesmo eu, com todas as dificuldades que eu tenho enfrentado, eu, né, tenho a possibilidade de viver numa área que tem acesso a vários serviços, né? Eu tenho saúde, eu tenho um lugar para morar, tenho como manter a higiene, né, o sabão, o álcool, e muita gente não tem, né? Então, a gente vê a mídia produzindo um discurso aí ideológico que vai na direção de dizer que a doença não escolhe raça, cor, nem classe. Gente, não cai nessa não, claro que escolhe. E escolhe porque essas escolhas já tinham sido feitas há muito tempo no nosso contexto de convivência social, né? A desigualdade social, racial no Brasil, ela existe desde que os portugueses vieram para cá trazendo os negros escravizados, né, e destruindo tudo que via pela frente, todos os modos de vida, né, dos povos originários, os indígenas. E essa desigualdade ela só foi se acirrando cada vez mais até a gente chegar a esse mundo que a gente tem hoje aqui no Brasil, né, de ver a miséria convivendo com a riqueza, com a abundância de recursos, e essa desigualdade sempre gerou adoecimento, né, para esse povo empobrecido. E aí, mais uma vez, quando acontece uma tragédia, a gente vê que esse povo continua sendo mais afetado, né? Eu vi esses dias que 92% das mulheres moradoras de favela, elas já estão enfrentando dificuldades com relação a colocar alimento à mesa para os seus filhos, né? Desde a primeira semana de agravamento dessa situação epidemiológica aqui no nosso país. E aí a gente tem visto a sociedade civil se organizando, né, para garantir alimento e produtos de limpeza para essa população, mas o poder público faz muito pouco, né? O auxílio emergencial que a gente viu que demorou a beça para ser aprovado e finalmente foi aprovado, mas é um valor insuficiente, por tempo insuficiente. R$600 pelo tempo de 3 meses, gente. Imaginem vocês tendo que fazer a manutenção de todas as necessidades da família de vocês com R$600, né? Isso é ultrajante. E, enfim, 3 meses é muito pouco, porque a gente sabe que essa situação vai perdurar por muito mais tempo aqui, né? Especialmente porque as pessoas não têm guardado o devido isolamento social. Eu tenho percebido aqui na região que eu moro, na verdade eu não, né, meu companheiro, porque eu não estou saindo de casa, mas ele tem percebido, ele que tem saído para trabalhar, ele tem percebido que de 2 semanas para cá as pessoas parece que estão voltando à vida normal. Muita gente, sabe, assim, lotando as padarias, os supermercados, as feiras livres voltaram a funcionar, e aí a gente sabe que as pessoas, né, aquele discurso de que as pessoas precisam trabalhar, ele tem sido veiculado pelo governo
como uma justificativa pelas falhas que esse governo está apresentando em oferecer alternativas possíveis para a gente, sabe, reais, né? Especialmente para a classe trabalhadora informal. Ou seja, como assim volta para a rua, vamos trabalhar? Os grandes empresários estão nas casas deles, nas fazendas, nas suas roças, bem protegidos, né? Cheios de recursos. Eles querem que o trabalhador volte para a rua porque é esse contingente de pessoas que a sociedade está disposta a perder em nome de uma salvação da economia. A gente precisa ter malícia e prudência na hora de analisar esse conteúdo todo que a mídia joga em cima da gente, né? Porque senão a gente faz uma leitura leviana e superficial de como as coisas realmente têm acontecido. Eu, como mãe, eu sempre tive essa preocupação antes, né? Porque sou uma militante dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, faço debate racial aí, né? Porque tenho me debruçado sobre essa questão e percebido quanto que a marca racial é de fato um elemento que agrega um potencial de violência muito grande, porque o racismo é no nosso país aquilo que divide de fato a população, naqueles que podem morrer, para aqueles que as vidas devem ser preservadas, né? Eu faço esse debate há algum tempo. Se você que está vendo esse vídeo é mãe ou não é mãe, tem interesse de saber mais sobre isso, a gente pode, coloca aí nos comentários, a gente pode conversar melhor sobre isso. Eu tenho algumas pesquisas na área, né? Eu debato com colegas aí do movimento negro, circulo por alguns espaços que agregam para esse debate, que é muito importante, né, gente? Não é mimimi, é muito sério, né? Os corpos negros no nosso país são corpos matáveis, né, por diversas políticas econômicas e sociais que deixam essa população desprotegida e toda vez que alguma situação maior atinge a gente, como é o caso dessa pandemia, como é o caso das crises econômicas anteriores, a população negra, as mulheres negras em especial, são o grupo que é atingido primeiro e de maneira mais contundente. Então vamos pensar, vamos avaliar e vamos ver o que está no nosso alcance fazer com relação a isso, né? Eu sei que as nossas vidas ela já tem nos apresentado desafios muito grandes e muitas vezes a gente se vê incapaz de fazer qualquer coisa para além do manter a sanidade mental e a manutenção dos nossos processos de cuidado com os filhos em casa, dia após dia. Mas a gente precisa conseguir lançar um olhar para além do nosso umbigo, sabe, gente? Desindividualizar o nosso olhar e as nossas análises, porque a gente vive em sociedade. E especialmente agora que a gente está em privação de contato social, a gente precisa começar a pensar em como requalificar essa convivência social quando isso tudo acabar, sabe? Como melhorar, como aumentar a nossa capacidade de ação no mundo para produzir alguma diferença com relação a esses processos de desigualdade social, né? Eu sou uma trabalhadora da área social. Desde que eu me formei em 2007, eu tenho me empenhado, todos os trabalhos pelos quais eu passei como psicóloga foram voltados à questão da justiça social, né, buscando contribuir aí para o enfrentamento a esse abandono, né, que existe aí em torno da população empobrecida, especialmente da população negra. E aí isso me preocupa, isso me move, me comove e me convoca à ação. Então a gente conversou sobre essas e outras coisas na live que eu fiz. A live fica no ar só 24 horas, né? Então não tem nem como eu encaminhar para vocês esse link, porque ele já não está no ar, mas aí de repente a gente pode pensar em fazer alguns vídeos, né, com essa questão e se tiver interesse aí da galera que está assistindo no canal. Como eu falei para vocês, né, esse é um canal que fala sobre questões relativas à maternidade, mas desde o começo eu deixei muito evidente que eu vivo a maternidade como eu vivo todas as outras coisas da minha vida, que é buscando compreender os atravessamentos políticos que se fazem através do dispositivo da maternidade, né? Então, esse é um canal que vai estar sempre apresentando conteúdo político, sim. Político não no sentido político partidário, político no sentido de entender que a nossa ação no mundo
produz coisas que afetam a vida de outras pessoas. Isso é política, né? É compreender que tudo que a gente faz ou deixa de fazer tem consequências para a vida de outras pessoas e para a vida em sociedade. Essa compreensão é que eu estou chamando de política, né? E aí, gente, é isso. Esse canal, ele também nasce com essa convocatória aí, né? De produzir leituras a respeito da maternidade que não estejam descoladas desse contexto maior em que a gente vive, né? Inclusive compreendendo que a própria maternidade é um dispositivo de controle do corpo da mulher, né? A gente também pode conversar mais sobre isso, tem muita leitura, muitas autoras, muita gente que produziu conhecimento aí sobre essa temática. Então, se for do interesse de vocês, coloquem aí nos comentários que a gente pode fazer outros vídeos depois para falar melhor sobre isso. Por hora é isso, eu deveria estar dormindo, aproveitando que Raul dormiu, porque a noite foi muito difícil e a gente está vindo numa sequência de dias e noites difíceis, como eu falei para vocês. Mas eu precisava fazer esse vídeo. Depois eu quero conversar com vocês sobre outras coisas que também tem passado na minha cabeça nesse período de isolamento. E, enfim, quero ouvir de vocês aí, quero ler aí nos comentários como é que está sendo para vocês e o que vocês gostariam que a gente usasse como tema aí para os próximos vídeos, tá bem? Um abraço, acompanhem a gente por aqui, força e vamos seguindo juntas e juntos.